Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje, capítulo 5, Almas Enfermiças. Fim do repouso a que nos dedicáramos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia-nos ao propósito de algo estudar sobre os princípios da causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, a saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira sem plena conexão com a experiência carnal. Hilário e eu, alegremente, pusemo-nos no encalço do companheiro que, transpondo conosco largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente de nossos objetivos. Sem qualquer dúvida para nós, que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, de vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor, fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. E espraiando o olhar pelos quadros tristes em derredor, acrescentou, reconduzindo a frase à comovente inflexão: estamos psiquicamente mais perto do mal do que do sofrimento. Em razão disso, entendemos, sem qualquer discrepância, os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa e a espessar-se cada vez mais, alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos, imprecações e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos, de relance, que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame se lhe localizava a retaguarda, a maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações, explicando: achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa, superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços. Mas toda essa gente parece relegada à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a como um seu amparo, em defendendo-a com seus muros? Logicamente, respondeu Silas, sem alterar-se. Esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhe a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização, que, contra a nossa vontade, é um abismo de sofrimento. Aqui se reúnem, de maneira indiscriminada, milhares de entidades, vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadores,
o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição que, tanto quanto possível, evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. Um parênteses aqui. Não tem como pôr para dentro todas essas pessoas. Então, essas pessoas recém-desencarnadas, ou próximo disso, estão em crise. É preciso que essa crise cesse. E ela vai cessar dependendo do indivíduo. É uma coisa muito íntima. O tempo que cada um vai levar para se equilibrar. Imaginemos uma pessoa que passou por uma pressão muito grande. Ela está em estado de choque. Então, ela grita, ela esperneia, ela tudo. Naturalmente, ela vai se acalmar. Quando ela se acalmar, ela está pronta para receber o socorro. Antes disso, não. Foi o que ele tentou explicar. Ao menos é o que eu entendi. Seguindo. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, ser viciado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne, em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebelados. Então, se a pessoa está num estado de revolta, ela não pode ser posta para dentro. Tem que esperar passar. Na hora que ela se acalma em si mesma, como aquela criança rebelde que cansa de chorar, aí você vai atender. É mais ou menos isso. Ante essa observação, que de alguma sorte nos acerenava a mente inquieta, Hilário indagou: e esse ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? Sim, aclarou o nosso amigo, muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Ou seja, os próprios acolhidos amadurecem e passam a ser trabalhadores, porque eles conhecem as dores que eles viveram. Então, são pessoas aptas a atender outros que passam pela mesma coisa que eles já passaram. Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe, com segurança, quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa. Após a transformação gradual a que se ajustam, espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo, como nós vimos em outro livro. Então, eles fazem residências, entre aspas, no meio dessa situação, para serem postos avançados de atendimento a esses necessitados. Entretanto, continua o Hilário curioso, tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem ao lado oposto a esses sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios, através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. Então, quem passa por isso não são, entre aspas, inocentes diretos. São pessoas que levaram dor e sofrimento a outras tantas. Tudo que vivem é reflexo da própria semeadura. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível de alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico no reino das trevas, classificaram como sendo vasta purificação,
Para eles, as almas culpadas, depois da morte, experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido. Mas por que diz você flagelação compreensível? E num desabafo. Acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu triste e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar, indiscutivelmente. Tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere. E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui neste imenso palco de angústia almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa, a confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes, que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. Então tinha uma casinha no meio de toda essa situação difícil. De súbito, um companheiro de alto porte, rude aspecto, apareceu e saudou-nos com diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos a passagens. Silas nos apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão e em serviço nas sombras. A breves instantes, achávamos-nos na intimidade do pouso tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 cães acomodavam-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário, confesso, a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos, e acima deles destacava-se um nicho ovalado, em cujo bojo havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana. Enquanto isso, o assistente informou-nos. É um amigo de cultura ainda escassa, que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia, e ajudando e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Vive só? Perguntei, mal sopitando a curiosidade. Dedica-se à meditação e estudos de natureza pessoal, comentou Silas paciente. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Então, ele cuida desse posto simples, humilde, em que ele dá suporte na região ali à volta,
guarda em sua própria choupana em celas adequadas alguns que, assim que acomodados, mais calmos, são recolhidos à mansão. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou-o com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: E não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso novo amigo esboçou dolorosa caratonha de tristeza e resignação, ajuntando: Impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu. Os que se agitam nessas furnas jazem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados. E na insânia a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham a conformação clara e pacífica, para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que lhes estenda aos corações. Ele falava de conhecimento próprio, porque ele viveu tudo isso. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estertórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é uma figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquirição íntima, o assistente salientou: Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram o âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força, a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo a que se irradia. Olha só, ele já está educado. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Então, a vibração da pessoa é reconhecida pelo próprio odor. Sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto. Veja só, ele tem estudado sozinho ali nessa cabana, e ele já está tendo condições de entender o lado da física dos fatos, ele está se educando. Isso é muito, muito, muito interessante. Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total. Enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. E nós outros, me colocando no lugar deles, sentem o cheiro dessa situação. Veja como o pensamento tem um poder de concretização das coisas. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, a aclamar: Chamem meus filhos, chamem meus filhos. É o nosso irmão Veiga, disse Orzil prestimoso.
Mantém fixa a ideia da herança que perdeu ao desencarnar, vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quião, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Vemos como a situação na Terra atinge a situação no plano espiritual, denso. Então, esse idoso, nessa condição, sente a briga dos filhos que ficaram encarnados. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem, silenciosas, dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, células e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima que se adegaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas pensamento criada pelas reminiscências de nosso amigo, que, de certo, na situação em que nos apresentava, não podia de momento senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se acercava. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava libertar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: "Quem sois? Juízes? Juízes?" E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a esta injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeito com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa de nosso rico dinheiro, que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Que coisa lamentável, não é verdade? Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: "Dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio." Mas ele não fez a mesma coisa com os avós dele? E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando: "Calma", o infortunado vociferou desabrido: "Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam." E vocês acham que ele tem condições de entrar na mansão nessa situação? Não tem, não é verdade? Ele ainda está chamando pelos demônios. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo o meu dinheiro." O assistente voltou-se para o Zilo e considerou compadecido: "Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo."
Deixamos o doente, imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e os olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento. Vimos larga tela viva, em que se destacava enluarada a rua de grande cidade. E na rua conseguimos distinguir no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Meu Deus! Achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera, roubada a quietação do sono. Instintivamente, precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia conteve e bramiu. Não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes! Espreitavam, então, a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou. Deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Hilário, estupefato, interferiu ponderando. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos, e nesse companheiro que contempla a cena da morte, nosso amigo aprendeu-lhe o pensamento e completou a anotação asseverando. Vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que as alimentam. Quer dizer, eles ficam retroalimentando a situação. Os pensamentos fixos no mesmo assunto. Isso acontece com eles e acontece com todos nós. Porém, nós, conhecedores dessa armadilha, devemos cessar na primeira tentativa. Não podemos ficar pensando constantemente no mesmo tema. Nesse instante, alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem, firidento, esvurmava as feias chagas, usando as próprias unhas. A atmosfera, francamente pestilencial, exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente. Compadecei-vos de mim, sois médicos? Atendei-me, por amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio? Voltei-me de imediato para o chão, segui-lhe os gestos e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob os nossos olhos. Ele produzia tudo aquilo. Doutores, continuou ele em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice em que frequentava. Mas é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-lhes quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do peditório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou. É um antigo inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam.
Ele roubava para gastar no bordel, e com droga e com tudo. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao tugúrio de Orzil, perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário sem insofreável assombro. Com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. E isso serve para nós todos, esse conselho. Precisamos policiar o que pensamos para não cair nessa roda viva, nessa espiral, não é? Entregou-se a ligeira pausa, mostrou um novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança. Isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos por essa razão no vínculo sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando da possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Entendemos? Então você comete um ato equivocado e você fica em volta daquele ato equivocado, voltando lá fisicamente ou mentalmente, e com isso reforçando aquele ato. Isso deve acontecer quando nossas atitudes são no bem, na caridade, na evolução pessoal ou coletiva. Aí sim nós podemos ter pensamentos constantes no mesmo tema, mas num erro cometido, isso é nocivo. Seria como errar novamente, errar novamente, errar novamente. E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à velocidade da luz. E lembremos-nos de que toda mente é dínamo, gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e o que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos da crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Está simples a explicação, não é verdade? Nós vamos reler esse pedaço no fim. Estudando 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis, os filhos do nosso amigo que sofre a fixação da usura não receberam deles qualquer recurso de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo. Quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem, carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Nosso irmão, que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou, deliberadamente recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro, que se detém no vício,
reabsorve as ondas do seu próprio campo mental, acumulada de fatores deprimentes, que a ela se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Então, todos os pensamentos que nós emitimos, ela vai para o universo, recolhe vibrações similares e volta para o emissor ainda mais denso do que saiu. Por isso que devemos policiar a nossa mente. Cada vez que um pensamento negativo vier, vamos trocar, vamos fazer um pensamento positivo logo em seguida, neutralizando o anterior e educando a nossa mente. Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia, do socorro, que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Sim, sim, respondeu Silas Precimoso. Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne. E achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas. Esse capítulo dá para fazer um estudo muito longo, muito cheio de detalhes. Espero poder chegar a esse momento no estudo presencial que ainda temos no Centro Espírita. Lá discutimos com mais ânimo tudo isso, porque estamos em grupo. Mas vamos seguir, lendo as observações sobre esse capítulo. André saiu com os companheiros de estudo do posto de socorro para conhecer as condições daquela região, que era parecida com as que já nos descreveram em outras obras. Mas, na caminhada, percebem uma casa. Pequena casa a confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora. Então, alguns ali tinham residência, onde ficavam funcionários da mansão de socorro. Silas o apresentou. Orzil, um dos guardas da mansão, em serviço nas sombras. A gente lembra que o próprio Drúzio saiu desse lugar. Ele foi um dos que estavam nesse ambiente. Se transformou em guarda e assim sucessivamente, em 50 anos, chegou a ser diretor da casa. Então, vemos que há justiça nesse progresso, não é verdade? Seguindo, Orzil era um penitente em resgate pelo trabalho. É explicado, é um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo físico. A casa de Orzil é um posto intermediário, onde ele mantém alguns endividados até que tenham condições para serem recebidos dentro da mansão. Tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidos em nossa instituição. Lembro mais uma vez que as letras em amarelo são cópias do original. Silas explica quando André e Hilário sentem forte odor nas celas dos abrigados na casa de Orzil. Não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável,
segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Já sabíamos das irradiações luminosas, presentes ou não, radiantes ou opacas. Agora nos falam de odores também. Silas esclarece que um dos abrigados ainda está conectado ao corpo em decomposição, o que justifica o odor característico. Sempre o pensamento, não é, meus amigos? Aqui mais detalhes técnicos relevantes quanto à ação e reação. Vamos ao texto que lemos antes. Recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda a mente é dínamo, gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações de coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta às sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, meus amigos, nós já sabemos, nós já aprendemos, já lemos várias vezes sobre essa situação da física. Isso é física, é ciência. Então, uma vez entendido, nós temos o dever de mudar o nosso comportamento. Se nós sabemos que se você entra dentro da água, você não pode respirar, é a mesma coisa. Se você sabe que esse tipo de pensamento vai te levar para o fundo, se você sabe que determinados pensamentos te levam para o alto, nós temos a escolha. Cabe a cada um de nós. Como sempre digo, não é fácil. Claro que não é fácil. Nada é fácil. Mas não é impossível que a gente possa começar a exercitar e vencer nesse quesito. Deixo aqui meu e-mail, meu contato. Eu espero, pelas palavras de vocês, que me ajudem nesses esclarecimentos. Vamos trocar ideias, opiniões a respeito, para que possamos crescer juntos. Um abraço muito querido e espero vocês no próximo capítulo.